E às vezes uma pessoa fica marcada por uma situação de vida, marcada por uma condição, marcada por um problema, mas a pessoa em si não é aquele problema. Então, quando nós vemos muito registrado, o endemoniado gadareno, parece que ele ficou no tempo só como a parte do endemoniado gadareno. E a vida desse jovem foi muito mais do que isso, do que esse tempo, esse período de possessão demoníaca, de opressão pelo mal. Não foi só isso. E é importante a gente entender que às vezes nós passamos por diversos momentos na vida da gente. E muitos de nós contando a respeito da nossa conversão, porque a princípio, e os irmãos sabem que o propósito de falar aqui nessa página, Deus e o personagem da história, é justamente mostrar isso, que quando Jesus entra na nossa vida, entra na nossa história, a nossa história modifica, ela passa a ser muito diferente. Assim como aconteceu com esse jovem aqui da cidade de Gadara. Quando Jesus entra na vida dele, quando Jesus chega na vida dele, tudo se torna diferente. E aquilo que era um problema, aquilo que era uma luta, aquilo que era uma situação difícil, aquilo que levava para ele para a exclusão, aquilo que levava para ele estar longe dos outros, aquilo que levava o povo a estar ali preocupado com ele, com medo talvez, das situações no qual ele passava. Quando Jesus chegou na vida dele, na história dele, tudo mudou. Tudo mudou e modificou muito essa situação do que ele estava passando. E para nós é um exemplo que nós não podemos ficar marcados por situações, né? E muitas vezes a gente marca mais a pessoa pelo que ela passou, o que ela viveu, do que realmente quem ela é. E a palavra que nós vamos falar, eu gosto já de entrar dentro da mensagem. Os irmãos já conhecem mais ou menos o perfil, porque eu acho que é muita coisa para falar e às vezes pouco tempo para administrar. Mas eu quero estar situada lá no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 1 em diante, tem um texto bem grande ali falando sobre essa situação. E basicamente esse texto nos conta uma passagem quando Jesus atravessou o mar e chegou a uma província, a província dos Gadarenos. Só que até chegar lá, teve uma história, teve uma situação à frente disso. Nós vemos que no capítulo anterior acontece algo muito interessante ali. Acontece uma tempestade, acontece uma tormenta. Quando Jesus está na embarcação com seus discípulos, quando ele atravessa, quando ele vai chegar para esta província, acontece então uma grande tempestade no mar, se levanta uma tempestade no mar. E essa tempestade, ela é diferente de qualquer outra tempestade, porque a princípio ela não é uma tempestade ela não é uma tempestade natural. E pelo local de onde eles estavam vivendo ali, e os discípulos, como alguns deles que eram experientes, homens do mar, observaram que aquela tempestade não era uma tempestade natural, não era uma tempestade simples que estava acontecendo. Então, quando Jesus é chamado para falar daquela tempestade ali, para ver o que está acontecendo, algo que Jesus está ali repousando no barco enquanto está acontecendo essa tempestade. Quando Jesus é chamado nesse momento aqui, ele repreende a tempestade. Então, nos demonstra que não era uma tempestade simples, somente uma tempestade física, mas havia algo maior de espiritual. Aí nós começamos a adentrar a história do Gadareno. E nós começamos a entender um pouquinho da história desse jovem. Ele já começa antes, porque isso me chama muita atenção, porque sempre quando Jesus vai fazer algo na vida de alguém, quando alguém tem a sua história para ser mudada, e nós temos que entender que, por mais que nós olhemos e vemos um mundo natural, existe um mundo espiritual muito maior do que o mundo natural. Na verdade, quando nós falamos a questão do mundo espiritual, ele é infinitamente maior. O mundo natural hoje ele é considerado como uma pontinha do alfinete, uma imensidão. É aquilo que nós vemos, mas existe um mundo espiritual muito maior do que isso. E quando Jesus repreende essa tempestade aqui, nós estamos vendo justamente quando Jesus está falando, está mencionando a respeito de uma batalha muito maior. E aqui nos mostra que já havia uma opressão, já havia uma dificuldade para que Jesus chegasse até a província dos Gadarenos. E a gente pensa assim, mas é uma luta, é um problema, mas a bênção que estava por acontecer na vida desse jovem era muito grande. Era muito grande aquilo que Deus ia transformar na vida dele. Era muito grande o que iria acontecer com esse jovem.
E a Bíblia nos conta aqui que quando Jesus consegue chegar até a província dos Gadarenos, nós vemos ali a cidade de Gadara, ela era pertencente a Decápolis, que na verdade eram 10 cidades. Eram cidades, a princípio, de origem já helênica, que tinha uma colonização grega. Por isso que naquela região ali o comércio era um comércio de criação de porcos, que nós vamos ver durante a história aqui. Porque o judeu, na verdade, para o judeu o porco era considerado animal imundo. Então na cidade de Gadara ali e nessa região, eles não tinham essa preocupação em razão de que a colonização deles já era mais dentro de um período helenístico, ali já era uma colonização mais grega. A cidade de Gadara ela vem sofrendo muito tempo já, antes de passar para o domínio aqui, então, que tivesse uma orientação quando Herodes assumiu o trono aqui, o Herodes o Grande, na verdade. Ele era algo assim tão terrível que até muitos moradores dessa cidade acabaram se precipitando aqui nessa região, acabaram tirando a sua vida, e em função de que sabiam que Herodes também era alguém já muito firme naquela região ali e mudando muito aquela situação. Logo em seguida, depois no 4 a.C., essa região ela já se torna então parte da Decápolis. E Gadara, essa palavra, ela significa fronteira. E eu acho que isso é muito interessante, que quando Jesus chega no limite, quando as pessoas chegam no limite da situação, é quando o milagre é maior ainda. Então nós vemos que Jesus chega nessa cidade de Gadara, que significa fronteira, e ali tem a história de um jovem que está acontecendo, tem a história de alguém que está vivendo um período bastante difícil. A cidade em si é uma cidade que vive dessa comercialização da criação de porcos. Como não tem essa descendência judaica, ela é helenista, ou seja, ela já é uma descendência grega, então já não tem tanto essa questão dos costumes e da tradição e nem da lei judaica. Então não há tanta preocupação quanto a isso. Mas nos conta a vida a respeito deste jovem. Como ela era uma cidade de região helenística, de cultura grega, muitos dos que estavam ali na cidade de Gadara já vinham com adoração a deuses, a adoração a deuses gregos. O próprio porco também, ele era considerado um animal, para os romanos, um animal utilizado em sacrifícios. Então havia uma grande, naquela cidade havia uma grande opressão, havia ali um trabalho, um principado, algo espiritual muito grande também. Então Jesus vai chegar nesse lugar e nós vemos ali como o inimigo tentou, como as forças das trevas ali trabalharam para que Jesus não chegasse até a cidade de Gadara. Mas quando aquele jovem ali estava no limite, a Bíblia começa a nos contar a respeito dele, que esse jovem, logo que Jesus sai do barco, ele vai ter com Jesus. E esse jovem, a Bíblia nos fala que ele era um jovem que estava possesso de espíritos malignos e que ele já vivia andando por sepulcros, a sua roupa ele já não vestia, ele já era alguém que estava numa situação terrível, ele estava inclusive, por muitas vezes ele era acorrentado, porque até a força muitas vezes da ação dos demônios na vida dele faziam com que ele rompesse essas correntes, com que ele andasse por essa região. E aí nós vemos quando o inimigo aprisiona a vida de alguém, ele leva a pessoa a ser presa, acorrentada, a ser humilhada perante toda a sociedade daquela época, a andar por lugares imundos, a andar por lugares terríveis. Então esse jovem, a história dele, ele já vem marcado por essa condição. A família, com certeza, desse jovem, talvez vivesse anos sofrendo pela situação que ele estava passando. Ele não estava no convívio familiar, ele não estava naquele convívio com a família, ele estava vivendo dessa maneira, ele estava sendo oprimido, ele estava sendo possesso. E a Bíblia vai nos dizer que aqui, quando Jesus logo desce do barco, este homem vai ao encontro de Jesus. E aqui no versículo 2 vai dizer que logo que Jesus saiu do barco, esse jovem lhe saiu ao encontro, que havia esse homem com espírito imundo. E a Bíblia diz aqui que ele morava, que estava aqui entre os sepulcros, toda a situação em cadeias, o qual que ninguém podia prender. Tanto era a força da ação do inimigo sobre a vida dele, que ninguém tinha controle mais sobre a situação. Ele não tinha controle sobre a vida, a família não tinha controle sobre a vida dele, ninguém tinha controle sobre aquela situação ali que estava acontecendo. Mas quando ele viu Jesus descendo do barco, ele foi ter com Jesus.
E ali ele falou para Jesus: olha, Jesus, conjuro-te que não me atormentes. Na verdade, não era ele que estava falando, eram os demônios que estavam oprimindo a vida dele. E aí Jesus, e nós vemos que muitas vezes quando Jesus ali repreende demônios, e quando nós vemos situações quando Jesus repreende demônios em todo o Novo Testamento, nós vemos que Jesus, pouquíssimas vezes, Jesus não conversa com demônios. Mas aqui nós temos um caso que Jesus fala com ele para que as pessoas vejam o que está acontecendo na vida daquele jovem. E aí Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele responde: Legião, porque somos muitos. E nessa época, uma legião de soldados romanos, legião ela era comparada aos soldados romanos, equivalia a cerca de 5 a 6 mil soldados romanos. Então, quando ele diz legião, ele está dizendo a quantidade de opressão maligna estava sobre a vida dele, a quantidade de demônios. Quando ele fala em legião, ele está falando sobre castas diferentes, ele está falando sobre uma hierarquia espiritual do mal que estava sobre a vida dele. Então, havia uma situação muito grande que estava acontecendo com esse jovem aqui, sendo possuído por espíritos malignos, sendo perseguido aqui por uma ação do inimigo. Mas quando Jesus desce do barco, nós temos que ver que a autoridade está sob o nome de Jesus, que até o inimigo reconhece. Quando os discípulos ficaram ali apavorados a respeito, quando Jesus acalmou aquela tempestade, eles perguntam: olha, quem é este que até o vento e o mar o obedece? E quando os demônios aqui contemplam Jesus chegando, os demônios também se prostram, os demônios também obedecem. Então nós entendemos que sob o nome de Jesus, sobre a figura de Cristo, está todo o poder. Está todo o poder nos céus e na terra. E aqui, eles falando com Jesus, e naquele momento ali, eles pediram para que Jesus os mandassem para uma manada de porcos, porque haviam porcos na região. Sabemos que havia uma criação de porcos, um comércio naquela região ali, e Jesus permite então que esses espíritos entrem nos porcos. E a Bíblia diz aqui que entrou nesses porcos aqui então aqueles espíritos e se precipitaram ao mar. E aqueles que estavam apacentando os porcos fugiram, ficaram preocupados com aquilo que estava acontecendo, e então viram que Jesus aconteceu algo espetacular aqui, que foi esse jovem quando foi liberto dessa opressão desses demônios sobre a sua vida, e dali viram que ele já estava diferente, porque até aquele momento a história dele tinha sido uma história de tragédia, uma história de alguém que não tinha liberdade para os seus próprios pensamentos, para a sua própria vida, alguém que estava ali possesso por espíritos malignos, alguém que andava nu por aquela região, que andava pelos sepulcros, andava acorrentado, que toda aquela situação de miséria realmente que o inimigo trazia à vida desse jovem aqui. Mas agora as pessoas que veem isso acontecer, eles vão ficar admiradas, porque esse jovem agora, ele está vestido, ele está no seu juízo perfeito, ele está de uma forma normal, e já não era mais o mesmo jovem que estava ali naquela região que todos conheciam. E o interessante aqui é que quando isso acontece, aquela cidade, ao invés de se ficar pensando, né, olha que coisa boa que isso aconteceu, que esse jovem foi transformado, que tudo que está acontecendo, ao invés disso, os moradores daquela cidade, eles vão ficar pensando no prejuízo financeiro. Então pediram para que Jesus saísse daquele território, porque para os moradores aqui da cidade de Gadara era mais importante a questão financeira deles, que eles estavam ali porque cerca de 2.000 porcos se precipitaram aqui, eles tiveram uma perda muito grande financeira. Para aqueles moradores daquela cidade, a perda financeira foi maior do que o ganho de uma vida. Então, eles rogaram que Jesus saísse da cidade, porque ao invés de ficar comemorando a bênção que Deus trouxe para a vida daquele jovem, eles ficaram abismados com o prejuízo financeiro que eles teriam a respeito acerca daqueles porcos. E aqui eu quero parar e meditar um pouquinho a respeito desse jovem. Porque quando Jesus vai embora, quando Jesus vai sair daquela região, quando Jesus entra no barco, lá no versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-te quando grandes coisas o Senhor fez
e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar a Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. E aqui eu quero parar um pouquinho nessa noite para meditar. Então nós estamos falando a respeito de um jovem, e nós já vemos a opressão, nós já vemos o trabalhar do inimigo muito antes, um trabalhar espiritual muito antes de Jesus até chegar à cidade de Gadara e encontrar com esse jovem. Nós vemos que há uma grande ação aqui para até o momento da libertação desse jovem. E mesmo quando ele é libertado, a gente vê que na cidade as pessoas preferem muito mais o financeiro do que o milagre de Jesus. Mas eu quero parar e meditar a respeito da vida desse jovem, o que são os propósitos de Deus para uma vida, que é o propósito de Deus para a vida da gente. E eu quero meditar justamente em algo que esse jovem pediu para Jesus. Não era uma coisa boa pedir para ir com Jesus, aprender com Jesus, já que agora ele tinha sido liberto daqueles espíritos malignos. Ele tinha uma oportunidade de conhecer o Mestre, de conhecer Jesus, de andar com Jesus, de aprender do Senhor. E aí, no seu coração, o seu desejo foi legítimo. Ele queria ir com Jesus, ele queria estar com Jesus, ele queria aprender de Jesus. O milagre maravilhoso que havia acontecido na vida dele. Antes ele não tinha as suas faculdades mentais, a sua vontade. Ali agora ele não está mais sendo oprimido pelo inimigo, então ele tem condições de viver, de estar vestido quanto que ele não andava antes, de ser uma pessoa ali então inserida num contexto social, mas principalmente conhecer Jesus e andar com Jesus e aprender de Jesus. Só que quando ele pede para Jesus para entrar no barco, Jesus diz para ele não. E aí vem sempre aquela questão, muitas vezes quantas vezes a gente pede coisas que são legítimas para Jesus? Quantas vezes nós temos planos, projetos, e nós queremos aprender de Jesus, e nós queremos andar com Jesus, e nós queremos entrar no barco com Jesus, e nós queremos que Jesus nos leve a outros lugares, e queremos que Jesus nos ensine muitas coisas. E esse jovem, ele tinha um desejo legítimo de conhecer Jesus, de aprender com Jesus. E aí quando ele pede para Jesus para entrar no barco, Jesus diz para ele não. Muitas vezes a gente não entende porque a gente quer, e a gente, como uma criança mimada, sempre pede para o pai algo, esperando que o pai nos dê, esperando que o pai diga sim, esperando que o Senhor nos dê aquilo que nós estamos pedindo, porque afinal é algo legítimo, é algo que vai fazer bem para o reino de Deus, é alguém que vai ser algo que realmente vai ser para uma bênção, para abençoarmos outras pessoas. Mas e quando Jesus diz não? Quando Jesus diz não, quando o seu pedido parece algo realmente que seria uma bênção, mas Jesus diz não. E foi o que Jesus fez. Jesus disse não para esse jovem. E isso foi algo que durante um tempo me levou muito a meditar. Quando Jesus diz não a um pedido que a gente faz, porque os planos nossos, porque os nossos sonhos muitas vezes não são os sonhos de Deus. Não são os planos de Deus, não são os projetos de Deus. Não são, e às vezes a gente quer muitas vezes apressar algo de Deus na nossa vida, a gente quer apurar o plano de Deus, a gente quer apurar a obra de Deus na nossa vida. Se aquele jovem tivesse entrado no barco, Jesus tivesse dito sim para ele, talvez ele não tivesse tão grande ministério que ele teve quando Jesus disse não para ele. Sabe por quê? Porque quando Jesus disse não para ele, Jesus disse para ele, olha, agora tu volta para tua casa e depois sim, tu vai para tua cidade lá. Por quê, irmãos? Porque o maior testemunho, as pessoas que precisam saber do nosso testemunho, a maior pregação que nós podemos fazer, primeiro é dentro da nossa casa. A mudança na nossa vida, a mudança que nós queremos tão grande, primeiro começa dentro da nossa casa. Porque o milagre maior foi a família desse jovem ter visto como ele mudou, como ele estava diferente, como ele não era mais aquele jovem possesso por espíritos malignos, como ele não era alguém que não tinha mais essas condições mentais à sua disposição, como ele era alguém que estava dessa maneira. Olha só, vai para tua casa e anuncia os teus primeiro. A nossa maior pregação primeiro é dentro da nossa casa.
Primeiro trabalho, a nossa primeira pregação é para os nossos, é dentro da nossa casa. É lá que nós vamos ver o milagre. É lá que as pessoas vão dizer, olha, eu conheço essa pessoa como era, eu conheço fulano, eu conheço a pessoa assim, e como ele está diferente, como ele está vendo. Então a autoridade de Deus na nossa vida começa na nossa pregação, na nossa vida diária, dentro da nossa casa. Aquela família precisava ver o milagre que Jesus tinha feito na vida desse jovem. Aquela família precisava ver o que Jesus tinha feito ali. O grande milagre, o grande ministério que Jesus estava dando para esse jovem começava dentro da sua casa, começava dentro da sua família. E a família dele com certeza começou a dizer, olha, antes ele andava assim, antes ele andava no sepulcro, antes ele andava nu, antes ele era possesso, mas agora ele é liberto, agora ele tem condições, agora ele está assim. E logo em seguida nós vemos algo muito maravilhoso, porque depois que ele prega na sua casa, a sua mudança, a sua família pode ver que ele não está mais nos sepulcros, ele não está mais amarrado, ele não está mais preso, ele não anda mais daquela maneira, ele não está mais sendo humilhado pelo inimigo, ele é alguém agora que está ali e tem condições, e é falando de Jesus, olha, houve alguém, chegou aqui, alguém que pregou, alguém que falou, alguém que libertou, e é o Filho de Deus. Então esse jovem agora que primeiro, que ouviu um não de Jesus e foi pregar na sua casa, na sua família, agora, além de pregar na sua família, então ele foi anunciar em Decápolis, grandes coisas que as pessoas se maravilharam. Então agora ele não prega mais só na sua casa, mas ele vai pregar em Decápolis, ou seja, essas 10 cidades. E 10 cidades que nós sabemos que não eram cidades de contexto judaico, eram cidades de contexto helênico, de colonização grega. Então, a princípio, eles eram considerados como um povo gentil daquela região. E aí nós vemos o quão grande amor de Deus e os propósitos de Deus, que os propósitos de Deus para uma vida, muitas vezes, são coisas que nós não conseguimos entender. Como que aquele jovem que tinha um desejo legítimo quer entrar no barco com Jesus, quer aprender de Jesus e ouve uma palavra de Jesus que talvez no coração dele pudesse dizer, puxa vida, Jesus, eu queria te seguir, eu queria te conhecer, mas o propósito e o plano que Deus tinha na vida dele era muito maior. O propósito e o plano que Deus tinha na vida dele não era para entrar no barco e apenas aprender de Jesus, era para ele ser um grande missionário naquela região. Porque ele sai dali, daquela situação, ele vai para casa, ele vai para sua família, ele começa a pregar primeiro dentro da sua casa, porque o maior testemunho que nós temos primeiro está dentro da nossa família. A autoridade de Deus ela é constituída a partir da nossa mudança e caráter cristão inserido dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, e o nosso exemplo, o nosso testemunho de vida começa a acontecer dentro da nossa casa. E a partir daí as pessoas vão vendo, a própria família vai vendo o milagre que está acontecendo. Só que agora esse jovem, ele não fica mais só pregando na sua casa, mas ele vai pregar nessas 10 cidades. E a Bíblia diz que as pessoas vinham de Decápolis para ouvir Jesus pregar. Então, olha que ministério e olha que mistério de Deus, que propósito de Deus na vida de um jovem. Um jovem que eu não gosto de usar essa expressão só, o endemoniado gadareno, porque parece que ele ficou sempre endemoniado. E na verdade não é, ele foi livre daquela situação. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, Deus tinha algo maior com ele. E às vezes os propósitos de Deus na nossa vida, nós vamos passar a ouvir muitos não de Jesus. Aquilo que a gente quer muitas vezes, aquilo que nós almejamos e que é algo realmente que é digno, que é algo bom, que aos nossos olhos seria algo bom, seria muito bom aquele jovem entrar no barco com Jesus e seguir. Mas Jesus tinha um outro propósito na vida dele, Jesus tinha um outro plano que o Senhor conhecia sobre a vida dele. E que ele talvez não conhecia. Talvez quando a gente recebe um não de Deus, na hora a gente fica pensando, mas Senhor, eu queria tanto fazer a tua obra, ou Senhor, eu queria tanto, isso era para um benefício. Mas às vezes o Senhor diz para nós, não, não. Muitas vezes nós vamos ouvir um não de Deus. E ouvir um não de Deus não significa algo para nós para nos abater. Ouvir um não de Deus não significa que nós não estejamos sendo aprovados por Deus. Ouvir um não de Deus também significa aprender que Ele tem propósitos maiores,
que ele tem projetos maiores, assim como ele tinha um projeto na vida deste jovem, que depois de liberto, depois de vencer essa opressão, depois de ter essa liberdade espiritual na sua vida, teve um projeto, um propósito muito maior. Ele saiu a pregar a Decápolis, e a Bíblia diz como que as pessoas de Decápolis vinham ouvir Jesus falar. Lá na região da Galileia, vir Jesus falar, lá no território da Judéia, se alguém lá em Decápolis não tivesse anunciado, olha, eu sou um testemunho do que Jesus fez na minha vida, vocês aqui da cidade, vocês da minha família, vocês aqui da redondeza, que viam como é que eu era antes, agora eu sou uma pessoa diferente, agora eu sou transformado por Jesus, agora eu sou alguém diferente, olha, é Jesus, é aquele Jesus que está pregando naquela região. E a Bíblia diz que as pessoas vinham de Decápolis para ouvir Jesus pregar. Então, é algo extraordinário quando nós vemos que Deus tem um propósito para cada vida. E talvez pudesse passar despercebido, a Bíblia não diz o nome deste jovem aqui. Há algumas citações quanto aos endemoniados, que alguns discordam quanto aos evangelistas, que um diz 2, outro diz 1. Mas aqui no Evangelho de Marcos, ele fala com ênfase neste aqui, que talvez a história dele fosse muito importante para ser colocada, porque o livro de Marcos foi, dentro dos evangelhos, o primeiro a ser escrito. Então nós vemos a importância que é colocada na situação da vida desse jovem e o propósito de Deus na vida dele. Que os propósitos de Deus na nossa vida são assim. Muitas vezes nós temos, primeiro, uma grande batalha espiritual, uma grande barreira espiritual para que as pessoas cheguem até Jesus. Para que Jesus chegue até essas pessoas. Muitas vezes há uma luta espiritual muito grande aqui, há uma batalha espiritual que nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas há uma batalha espiritual muito grande. Quando o Senhor Jesus alcançou esse jovem, quando ele foi liberto, havia um propósito muito grande por sobre a vida dele. Havia um propósito que talvez ele na hora, no momento, não tivesse entendido. Então me faz refletir, e algo que me impacta muito, quando nós temos que entender quando o Senhor Jesus diz muitas vezes não para nós. Quando aquilo que você pede, você recebe um não, talvez aquilo que você queira, e como já falei, é algo legítimo, é algo bom. Era bom aquele jovem entrar no barco e aprender com Jesus, mas Jesus tinha um propósito muito além da história dele. Jesus tinha um propósito muito além para a vida dele. Jesus tinha um propósito muito grande no ministério dele, que não era entrar no barco com Jesus, que era ser um missionário naquela região daquele povo gentil, naquela região onde muitos eram adoradores ali de deuses gregos. Esse jovem aqui teve uma grande importância, teve um grande ministério, teve um grande trabalho aqui. Muitas vezes a gente não entende, mas quando a gente ouve um não de Deus, na hora, às vezes é dolorido. Imagina aquele jovem naquela expectativa. Agora Jesus me libertou, vou entrar no barco com Jesus e vou aprender. E Jesus diz para ele não. Ouvir um não de Deus não é fácil. Ouvir um não de Deus muitas vezes não satisfaz aquilo que nós estamos pensando. Mas há um propósito, há um caminhar, há um trabalhar de Deus muito maior. Que aquele não vai nos colocar na direção que o Senhor quer. Aquele não que o Senhor Jesus nos diz vai nos colocar dentro do propósito que Ele quer para a nossa vida. O propósito que Deus tinha na vida desse jovem gadareno era ser um missionário naquela região. Era ser alguém pregando naquela região. Era ser alguém anunciando de Jesus. Como as pessoas viriam de Decápolis ouvir Jesus falar se não tivesse um jovem ali testemunhando o poder de Deus sobre a vida dele? Mas alguém que recebeu um não de Deus no momento em que ele queria ir com Jesus. Talvez muitos de nós tivessem planos e projetos frustrados, mas às vezes até o teu plano frustrado te coloca na direção que Deus quer para a tua vida. O importante é que nós temos que aprender a entender o que Deus quer para nós. Receber o que Deus quer na nossa vida, entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, sabe? Muito eu falo a respeito do chamado, daquilo que eu imaginava, aquilo que muitas pessoas, até muitas profetizavam a respeito da minha vida. Eu, quando jovem, eu tinha um desejo missionário muito grande, muito profundo. E alguns conhecem essa história, esse testemunho, eu gosto de falar sobre isso. Eu lá com meus 14, 15 anos, eu queria muito, meu desejo no meu coração, e muitas pessoas diziam que eu tinha um chamado para missão, um chamado missionário.
E por 2 vezes eu cheguei a me inscrever para juntas de missões. E nunca fui aceita. Então, Deus tinha um projeto muito diferente daquilo que eu imaginava lá na minha adolescência. E quando mandar as cartas lá, na primeira carta, lá na minha juventude, quando eu mandei a primeira carta, e que não houve retorno, não houve resposta daquela minha carta a respeito de ir para a missão, de ter um trabalho missionário, que havia na época um trabalho muito grande em Santa Maria, das Déboras, que eram mães orando por jovens em missão, e eu fazia parte desse trabalho como jovem, que eu tinha um desejo no meu coração muito grande, e cheguei a escrever, inclusive, para o primeiro grupo, e não teve retorno de ir realmente para trabalhar em missão. Deus tinha algo muito diferente na minha vida. Então, ouvir um não de Deus, às vezes na hora você pensa, mas é legítimo o teu desejo, mas te coloca na direção que Deus quer para a tua vida. Depois, já adulta, adiante, já me inscrevi novamente para um outro grupo para representar em trabalho de missão, e novamente não fui aceita, e desta vez não pela colocação dos termos, que não era, que não seria aquilo que eles estavam aguardando para representar aquele grupo. Então, o não de Deus te coloca na direção que Ele quer. O não de Deus, muitas vezes, naquele momento, talvez eu pensando em alcançar as nações, saindo em missão, tinha um desejo no meu coração. Hoje, eu posso ver quantas pessoas são alcançadas através da palavra, dos testemunhos que nós estamos aqui pregando, falando a palavra de Deus. Muitos jovens que passaram pela nossa vida, ou que nós fizemos parte da vida deles, inclusive uma que está aqui me assistindo. Então, Deus tem projetos, Deus tem planos, Deus tem propósito para nossas vidas que às vezes nós desconhecemos. Deus, muitas vezes o não de Deus vai nos colocar na direção certa que Ele quer. Deus vai nos colocar na direção que Ele quer, e às vezes não ouve um não dele, mas é esse não que vai nos colocar na direção que Ele quer. Como esse jovem gadareno tinha um desejo no seu coração de seguir Jesus, mas Jesus diz para ele, não é a hora de entrar no barco, agora vai pregar para tua família, vai pregar para tua casa. É lá na tua casa que você tem que demonstrar o teu testemunho. É lá na tua família que as pessoas têm que ver a tua mudança. É lá na tua família que as pessoas têm que ver que você é salvo por Jesus. É lá na tua família que as pessoas têm que ver que o caráter de Cristo está impresso no teu coração. É lá na tua família que você vai demonstrar o amor de Deus. E a partir daí, o Senhor vai te levar aos seus propósitos, porque depois ele sai e vai pregar perante aquelas 10 cidades. E daquelas 10 cidades, pessoas vão vir ouvir Jesus. Por quê? Porque alguém teve uma vida transformada, porque alguém realmente foi mudado por Jesus, porque alguém ouviu um não de Jesus na hora que Jesus estava ali naquele momento fazendo uma grande obra. Talvez muitos de nós vão se lembrar nesse momento quantos não ouviram de Jesus, quantos propósitos você tinha, quanto trabalho você gostaria de fazer, quanta coisa você gostaria de desenvolver, quanto pedido legítimo, Jesus, eu queria isso, Jesus, para minha vida, mas um não de Jesus nos coloca na direção que Ele quer. Para cada um há um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Você não foi um engano, você não foi gerado ao léu, você não é algo que não tenha valor. O Senhor Jesus atravessa o mar, Ele chega em Gadara, passa por aquela tempestade para que aquele jovem fosse liberto. Então a história do jovem gadareno começa antes de Jesus chegar em Gadara. Quando Jesus atravessa o mar, quando aquela luta se levanta, quando aquele problema acontece, quando aquela tempestade, até os discípulos entendem que aquilo não era natural. Havia uma opressão, havia uma luta espiritual para que Jesus chegasse, mas quando Jesus chega em Gadara, o milagre ali foi muito grande. Você pode dizer, não, mas Jesus só repreendeu o demônio daquele jovem. Não, foi muito maior que isso. Além de Jesus repreender aquele demônio, aquele jovem foi um missionário levado para pregar a palavra de Deus. Talvez você não se considere muita coisa, talvez você ache que o seu trabalho, o seu propósito não é tão grande, mas você não está entendendo que Jesus quer te colocar na direção que Ele quer. E talvez os nãos que Ele te disse até hoje são para te colocar na direção certa, na direção do propósito que Ele tem para a tua vida, na direção que Ele quer para você, que Ele quer para levar a tua vida.
trazer a tua casa, a tua família, aquelas pessoas que estão juntamente com você, pregar a palavra do Senhor com o teu testemunho, com a tua história. E talvez você não vai ter o teu nome escrito em muitas galerias, você não vai ter um nome escrito em muitos lugares. Como o jovem gadareno, não encontro o nome dele na palavra aqui. Mas eu sei que ele é alguém que fez a diferença naquele tempo, naquele lugar, naquele momento. Por quê? Porque ele ouviu um não de Jesus e aquele não de Jesus colocou ele dentro de um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. E talvez você esteja se perguntando, mas os propósitos de Deus? Talvez você imagine, você queira, mas às vezes você vai ouvir um não do Senhor para que você entre dentro do lugar que Ele tem preparado para ti. Para o propósito certo. Talvez portas vão se fechar, mas para que outras portas maiores se abram lá na frente. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, mas Deus tem grandes coisas na nossa vida. Deus pode pegar a história de alguém, muitas vezes que não tem uma perspectiva, e transformar essa pessoa e colocar dentro do seu propósito, para ser alguém realmente usado. E muitos vão ouvir falar de Jesus através da tua vida, quando você entender o trabalho que Deus tem, que é muito maior do que aquilo que você pensa e muito maior do que aquilo que você imagina. O projeto de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida vai passar por muitos não, mas sinceramente é melhor ouvir um não com Jesus e entrar dentro do propósito dele. Porque lá no fim, nós vamos ver o trabalho que Deus tem na vida de cada um. Amém?